Então tá aí a nossa primeira questão, é uma questão de momento, de equilíbrio, lá na matéria de estática, né? De repente, logo depois que você estuda, logo depois que a gente estuda força, a gente começa a falar um pouco de equilíbrio, né? De estática. Dentro de força você fala dentro da força você fala de equilíbrio. E aí, quando você fala de estática, existem dois equilíbrios na estática. O equilíbrio da partícula, que é quando você só, né, só considera que as forças se anulam, e o equilíbrio do corpo extenso, que é quando você pensa que esse corpo tem um certo tamanho e esse tamanho tem que ser levado em conta. Então, a primeira questão vai falar do equilíbrio do corpo extenso. Ele fala o seguinte, ó: em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, que é essa base aí, e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea, que é a barra que está na horizontal. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Então, ele te deu esses objetos e pediu para fazer calcular a massa da barra. Aí os alunos fizeram marcações da barra, dividindo em 8 pares, em 8 partes iguais. Estou aceitando mais gente entrando aqui. Em 8 partes iguais. E em seguida apoiaram-se sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: imagine vocês colocando isso aí na sala de aula para equilibrar. Se eu colocar um saco de arroz de um lado, a tendência é que essa barra caia para o lado do saco de arroz, né? Sofra um giro. Por quê? Porque ali tem a força peso atuando do lado do arroz. Mas por que vai ficar em equilíbrio? Porque a barra também tem um peso. E o peso da barra, como ela é homogênea, como diz lá em cima, ele é exatamente no centro da barra. E se você observar, o centro da barra está mais à direita dessa medição, dessa madeira triangular. Então, esse peso da barra que a gente vai destacar aqui agora, ó, que está à direita, ele tenta fazer a barra cair para o lado direito, enquanto o saco de arroz tenta fazer a barra cair para o lado esquerdo. Independente de qualquer coisa, os dois pesos aí representados, eles querem fazer a barra girar, movimentar, né? Fazer esse giro para um lado ou para o outro. Estilo uma gangorra, tipo uma gangorra. E como o problema diz que está em equilíbrio, isso significa que não é que os pesos são iguais, os giros são iguais. Ela não vai girar nem para a esquerda e nem para a direita. Então, se você observar, o ponto de giro, que é onde está essa madeira triangular, ele está mais perto do peso da barra do que do peso do arroz, né? Do que a massa da barra está mais perto dele do que a massa do arroz. Então não dá para dizer que os pesos são iguais. Se fossem distâncias iguais, poderia afirmar que eram pesos iguais e, consequentemente, massas iguais. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem que lembrar que não é o peso que vai igualar nesse caso, é o giro. O giro chama-se momento, torque. Né? O saco de arroz quer girar ela para a esquerda, o peso da barra quer girar para a direita. Então, os momentos precisam ser iguais. Momentos representado pela letra M maiúsculo. Então, o momento do peso de A tem que ser igual ao momento do peso de B. E o que é momento? Momento é força vezes distância do ponto de giro. Força vezes distância, mas distância do ponto de giro. Então, se você vê aqui, ó, o arroz, a força que puxa para baixo é o peso. Ele está a 3 distâncias da madeira triangular, enquanto que o peso da barra está a uma distância da madeira. Então, só para a gente entender, e uma questão dessa dá para matar ela rapidamente, se você pensar que o peso da barra está mais perto e está equilibrando algo mais longe, é porque ele é maior. E aí a distância faz essa diferença para a gente. A distância do peso do arroz é 3 vezes maior que a distância do peso da barra. Isso significa que o peso da barra é 3 vezes maior. Uma coisa compensa a outra. Porque o momento é exatamente isso.
peso vezes a distância. Peso, força. Força vezes distância. E a força que a gente está trabalhando aqui é a força-peso. E do lado esquerdo, eu tenho o peso de A vezes a distância, que é 3. Do lado direito, eu tenho o peso de B vezes a distância, que é 1. Né? Então, você vai analisar aí, você vai usar as massas, né? Ou melhor, a massa do arroz, que foi dada para a gente aí de 5 quilos, do lado esquerdo, e vai descobrir a massa da barra, uma vez que peso é massa vezes gravidade. Então, vamos trocar aqui, ó. Eu coloquei para vocês a ideia. Massa de A vezes gravidade, vezes 3x. Eu chamei que cada espaçozinho desse seria um x. Aí você pode chamar de 1, de A, de B, de 3. Não tem problema, qualquer valor que você colocar, porque são espaços iguais. Então, do lado do A são 3 distâncias, do lado B é uma distância. Só que aí a matemática ajuda a gente, né? Se eu tenho gravidade de um lado e tenho gravidade do outro, é um fator comum, pode tirar. Se eu tenho x, que é uma medida de um lado, que é igual ao x do outro, eu posso tirar. Então, eu posso cortar todos esses fatores. Sobrando, massa de A, que é a massa do arroz, vezes 3 é igual à massa da barra. A massa do arroz, a gente sabe, está até aqui na figura, são 5 quilos. Então, a massa da barra tem que ser 15 quilos. Eu já tinha dito para vocês isso antes, né? Como o peso da barra está mais próximo do centro, ele vai fazer mais força para compensar a distância. Então, ele é maior. Aqui dava para definir, porque era 3 vezes maior a distância do lado esquerdo, então a massa seria 3 vezes maior. Você não precisava nem montar isso que eu montei. Era só lembrar do conceito, né, de momento e dessa relação. Isso aqui é, de novo, a ideia de gangorra. Se você colocar duas crianças numa gangorra, onde essa madeira triangular estaria no meio da gangorra, se as duas crianças tiverem a mesma massa, a gangorra fica em equilíbrio. Se uma tiver mais massa que a outra, vai pender para quem tem mais massa, porque a distância é igual. Ah, tem como alguém mais leve segurar alguém mais pesado na barra, na gangorra? Tem. Desde que a pessoa que é mais pesada venha mais para o centro. Ela diminua a distância do giro. Então, compensa a massa dela com a distância. Beleza? Essa é a questão número 1. Vamos para 2 aí. Questão 2 é de movimento circular. Acoplamento de polias. Ele fala: a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A gente está vendo que o motor está ligado lá no eixo onde está a engrenagem A. O motor está ligado na engrenagem A. A frequência do motor é de 18 RPM, 18 rotações por minuto. E o número de dentes de cada engrenagem está representado no quadro que está aqui em cima. Então, a engrenagem A tem 24 dentes, a B tem 72, a C tem 36 e a D tem 108. A frequência de giro do ponteiro do relógio em rotações por minuto é... Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, antes de pensar nas engrenagens. Os dentes indicam para mim o seguinte, quanto mais dente, tem que ser maior a engrenagem. Né? Se ela tem mais dente, tem que ser maior. Então, a gente vai associar o dente ao raio. Não quer dizer, pessoal, que dente é raio, não, tá? É só para pensar assim, se a engrenagem A tem 24 dentes, ela vai ter um raio de um certo tamanho. A engrenagem B tem 72 dentes, ela tem um raio maior que a engrenagem A. Para a gente não ficar fazendo essas proporções, tentando descobrir relação, vamos fazer o seguinte, os dentes vai ser os nossos raios, porque eles são proporcionais. Né? Se, por exemplo, 24 para 72 são 3 vezes, então a engrenagem B é 3 vezes maior o raio. Mas para a gente não ter que ficar toda hora pensando nisso, e vocês não terem que pensar, pode usar os dentes como tamanhos, como proporção de tamanho. Aí vamos lá. Quando você tem aí, você está vendo alguns acoplamentos. Acoplamentos de polias, de engrenagens, eles podem ser de duas maneiras. Ele pode ser por uma correia ou dente, que é a mesma coisa. No nosso caso aí, tem dentes. E pode ser por um eixo comum, que liga duas polias. E aí tem algumas relações importantes nesse tipo de acoplamento. Quando é por polia
ou por dentes, o que ele tem em comum é velocidade escalar. E quando é por eixo, o que ele tem em comum é velocidade angular. Qual a diferença? A escalar é medida de distância. A angular é giro, é relação com o ângulo, com o giro da polia. A escalar é a medida de distância percorrida, não tem a ver com espaço. E na angular, se ela tem a angular igual, ela também tem frequência igual, período igual, né? Tudo igual uma com a outra. Aí vamos lá analisar. O motor está girando a engrenagem A. A engrenagem A está acoplada com a B por dentes. Então, o que elas têm em comum? Mesma velocidade escalar. Velocidade nada mais é do que espaço sobre tempo. Só que o espaço aqui, no círculo, ele é medido pelo comprimento do círculo, que é 2πr. 2π vezes r. Dividido pelo tempo, que é chamado de período. E o período, como ele é o inverso da frequência, eu posso calcular a velocidade como 2πrf. Em vez de dividir por t, eu multiplico por f, porque é o inverso. Como você vai ter 2π nos dois lados, eu já vou cortar isso para adiantar o processo. Então, eu vou montar só isso aqui, ó. Do lado A, RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Né? Eu vou trabalhar com essa ideia para o lado A e para o lado B. O 2π eu já tirei do A, o 2π eu já tirei do B. E como eu disse para vocês, eu vou usar o raio como referência, os dentes como referência de raio. A frequência da polia A é a frequência do motor, eu vou descobrir a do B. Ah, mas ele não quer a do B, professor, ele quer a do ponteiro. A ponteiro está onde? Está no D. Eu tenho que chegar lá, né? Eu tenho que chegar até ele, então eu preciso descobrir a do B. Fazendo a conta, 24 vezes 18 dividido por 72 vai dar 6 RPMs. Então a rotação da polia B é de 6 RPMs. Enquanto a polia pequenininha roda 18 vezes por minuto, a polia grande roda 6 vezes. É uma coisa de se esperar, né? Você tem uma pequenininha, vai gerar muito mais do que a grande. A pequenininha vai dar uma volta, a grande não deu uma volta ainda. Então isso vai compensar. Aí, a B e a C, elas têm o mesmo eixo de rotação. Então a frequência de B também vai ser a frequência de C. Porque a hora que a B der uma volta, a C, como está agarrada, vai dar uma volta junto. E quem é que vai girar a D? Quem vai girar o ponteiro? É a polia C. A polia C e a polia D, o acoplamento é por dentes. Então, a velocidade são iguais também. É o mesmo esquema que eu fiz aqui. Raio vezes frequência é igual a raio vezes frequência. Né? De novo, 2π a gente já eliminou. O raio da C vai ser o 36 e o raio da D vai ser o 108, né? Que é a quantidade de dentes que ela tem. A frequência da C é a mesma da B, que está aqui embaixo, 6 RPMs, e eu vou descobrir a frequência da D. Então, 36 vezes 6 dividido por 108. Isso vai dar 2 RPMs. Então, o ponteiro roda numa frequência de 2 rotações por minuto. Essa questão não é difícil, é uma questão bem tranquila. Só que você precisa lembrar disso. E essas relações de dentes com frequências, você também consegue fazer sem montar contas. Vamos voltar à ideia aqui, né? A polia A, ela tem um raio 24. A polia B, que ela está acoplada, tem raio 72. Então, o que você pode pensar? Como o raio da polia B é 3 vezes maior, a frequência da B vai ser 3 vezes menor, para compensar. Eu estou dizendo que elas são iguais. Ó. RF é igual a RF. Então, se o raio aumentou, a frequência precisa diminuir. E aí você automaticamente já mata a primeira parte. Se era 18, 3 vezes menos, 6. 18 dividido por 3 dá 6. Aí quando você analisa agora a frequência da polia C, que é 6, né? Aí você teria que lembrar dessa ideia, que as frequências são iguais. Da C em relação a D, vai de novo ter 36 para 108, também é 3 vezes. Então a frequência, de novo, vai reduzir mais 3 vezes. Se era 6, divide por 3, deu 2. Isso é parte de você ter o conceito bem consolidado. Você faz a questão sem montar essas contas. Né? O Enem
É isso que você precisa, de entender a questão, agilidade no pensamento para fazer. Aqui eu mostrei através dos cálculos que é possível chegar nessas respostas também. Mas quando você tem o conceito dessas relações, fica também tranquilo para desenvolver a questão, né? Lógico, nem todas dá para fazer direto assim, a gente precisa às vezes de fazer conta, mas algumas dá para a gente seguir nesse caminho aí. Vamos seguir então. Questão 3. Questão 3, ela vai falar de atrito, polias móveis. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade é a polia composta ou associação de polias. E hoje vocês encontram isso em academias, né? Pelo menos ali vocês têm contato. A grande maioria gosta de ir para academia, então já sabe que ali tem polias móveis, né? Mas onde eu encontro isso além de academia? Eu tenho em construções civis, em elevadores, enfim, tem N lugares que usa a ideia de polias móveis, que foi atribuída a Arquimedes. Conta-se a história, né? Que ele aqui está falando sobre essa história, que ele conseguiu arrastar um navio cheio de pessoas de carga na praia, para levar o navio até o mar. Coisa que teria que ter vários homens para arrastar. E ele construiu esse equipamento com polias e arrastou. Aí ele coloca aí no texto que importa para a gente a parte de baixo, que está dizendo assim: suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, o coeficiente de atrito que tem entre a areia e o navio para movimentar o navio. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, que está aqui embaixo, paralela à direção do movimento de módulo igual a 400. Ele fez uma força de 400 newton e puxou um navio de 3.000 quilos. Considere que os fios das polias são ideais e que a superfície da praia é preferente horizontal. Então, ele quer dizer que ele puxou na praia que estava em linha reta. A pergunta é essa: qual o número de polias móveis usado na situação por Arquimedes? Eu tenho que lembrar o seguinte: quando eu uso polia móvel, cada polia móvel divide a força que eu faço por 2. Polia móvel, pessoal, no desenho, nós temos 3 polias aí só para simbolizar. A de baixo, a mais baixa de todas, ela é fixa. Não é que ela não roda. Ela não sai daquele lugar. Ela roda ali. Já as 2 polias, a do meio é de cima, que está engatada na caixinha, elas são polias móveis. À medida que você puxa a caixa, ela vem junto com o movimento. Então, isso é polia móvel. Então, nesse desenho, só para simbolizar, eu teria 2 polias móveis e uma fixa. Normalmente, essa máquina aí, ela tem sempre assim, uma polia fixa, que não sai do lugar, que vai rodar ali naquele lugar parado, e polias móveis. Cada polia móvel que eu colocar, ela reduz a força que eu vou fazer pela metade. Então tem gente que vai para academia e está arrastando um monte de peso aí, tem um monte de polia móvel, está arrastando nem a quarta parte do que está lá. Nossa, eu estou forte. Presta atenção no tanto de polias móveis que tem lá no aparelho que você está arrastando. E vários aparelhos da academia têm polia móvel. Vários. Não é um nem dois, não. São vários. Mas vamos lá. Quem é que atrapalha esse cara a arrastar o navio? Tem muita gente que vai falar assim, é o peso do navio. Não, o peso é vertical para baixo. Né? O peso seria vertical para baixo, assim. O que atrapalha o navio de andar é a força de atrito. O peso vai ajudar. O peso vai fazer aumentar essa força aí. Então, o que atrapalha é o FAT. E força de atrito, ele se calcula pelo coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é o contato entre a superfície, que quando for horizontal, como disse no problema, é igual ao peso. Né? Então, o peso vai interferir no atrito, não é o peso diretamente. Porque se não tivesse o coeficiente de atrito, se ele fosse zero, podia ter o peso que fosse. Porque zero vezes qualquer número vai dar zero. Então, vamos lá para a nossa conta do FAT. 0,8 vezes 30.000, que é o peso, uma vez que a massa é 3, a gravidade é 10, 3.000 vezes 10 dá 30.000. 30.000 vezes 0,8, ele teria que fazer uma força de 24.000 newton. Só para ter uma ideia, se eu dividir por 10 de novo para descobrir massa, seria como se ele tivesse arrastado, não arrastado, né, mas erguido uma massa de 2.400 quilos. Quase 2,5 toneladas. Impossível para o ser humano, qualquer que seja o ser humano, arrastar 2,5 toneladas
erguer ela. Então é como se ele tivesse feito isso. Ele arrastou 2,5 toneladas. Mas o que ele usou? Ele usou polias móveis. Aí, cada polia que ele usar, ele diminui essa força por 2. Aí ele perguntou assim, qual o número mínimo de polias para ser usada? Eu vou mostrar para vocês na sequência uma possibilidade, uma equaçãozinha. Mas vamos lá. Se cada polia reduz pela metade, vamos pensar o seguinte, a fixa continua. Se ele tivesse usado uma polia móvel, eu pegaria o 24.000 e dividir por 2. Ele teria que fazer uma força de quantos? De 12.000. Então, uma polia não dá certo. Lembra que ele fez uma força de 400. Então, uma polia não dá certo. Se eu botasse mais uma, eu ia dividir por 2 de novo. Já está 12, cairia para 6.000. Ainda não dava certo. Se eu botasse mais uma, ia cair para 3.000. Também não dava certo. Mais uma, 1.500. Já são 4. Mais uma, 750. Já são 5. E ainda não chegou na força que ele fez. Se eu colocasse mais uma daria 375. Opa, com 6 polias, a força que ele precisaria fazer é de 375 newton, que é menor que 400. Então, qual o número mínimo de polias que ele deveria usar? 6 polias. É o número mínimo. Porque com 5, ele teria que estar fazendo uma força de 750. E ele não fez essa força. Então, ele teve que colocar mais uma polia para reduzir a força que ele fez. Então, ele conseguiu arrastar colocando 6 polias móveis e uma fixa, né, que é só para fazer girar. Então, 6 polias móveis. É só lembrar do conceito. Cada polia móvel divide a força por 2. Mas existe uma equaçãozinha que diz o seguinte, a força que você faz, que é o F, é igual à força de resistência dividido por 2 elevado a N. O N aqui é o número de polias móveis. Quantas polias móveis você vai ter que usar? Então eu fiz a conta pensando que eu ia descobrir o N. Então o meu F era 400 e a minha força de resistência, que é a força que eu tinha que superar, era de 24.000. Dividir 24.000 por 400 vai dar um total de 60. Então quer dizer que 2 elevado a N tem que dar mais que 60. Né? Para eu conseguir fazer isso funcionar, o 2 elevado a N tem que ser maior que 60. E aí, para conseguir esse feito, aí você vai, aqui no caso é testando, né? Se você colocar, por exemplo, 2 ao quadrado dá 4, 2 à quarta dá 16, 2 à quinta dá 32, bom, 2 à sexta dá 64. Então, pode ser 6 polias. Então, por isso que a nossa condição aí é de 6 polias. No mínimo, 6 polias. Quanto mais você colocar, menos força precisa fazer. Mas a gente já respondeu sem ter que montar, né, a expressão. Isso aqui é uma expressão de polias móveis. O 2 elevado a N, porque a força se reduz em duas vezes. Então se torna um exponencial, né? De 2 em 2 aí, por isso 2 elevado a N. É uma expressão para polia móvel. Só serve para aqui, para polia móvel. Mas dá para fazer do jeito que eu fiz, né? Vai dividindo por 2, por 2, por 2, até você chegar no que você quer. Beleza? Questão 3. Vamos para a próxima. Questão 4. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento, o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleraram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, eles freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo. Então, quando está a 14 metros por segundo, ele pisa no freio. Enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, em situação igual ao motorista atento, ele vai pisar no freio 1 segundo mais tarde para iniciar a frear. Então, o que acontece? O atento já pisa no freio e começa a parar. O que está mexendo no celular anda mais 1 segundo ainda depois que ele pisa no freio. Ou seja, a velocidade dele vai aumentar. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros?
que eu preciso fazer aí? Calcular quanto o motorista que está atento percorre e qual a distância do desatento percorre. E fazer a diferença da distância. Então vamos lá para a conta. O motorista atento percorre uma distância que eu chamei de delta S1. O motorista atento, ele vai ter uma velocidade inicial, que é a hora que ele freia, tá, gente? De 14 metros por segundo, que ele falou lá que ele atinge 14, ele pisa no freio. Uma desaceleração de menos 5, uma vez que a gente considera que a velocidade é 14 positivo, para desacelerar tem que ser menos aceleração. E a velocidade final é zero, porque ele vai parar. Lembrando das equações de movimento variado, aquela equação que consegue calcular a distância, que é o que eu quero, sem precisar de tempo, é a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Trocando aí a velocidade final, a inicial e a aceleração, eu acharei o delta S. Então vamos substituir. 0 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5 vezes delta S. Eu passo esse 2 vezes menos 5, delta S, para o primeiro membro, vai vir 10, né? Positivo, é igual a 196, que é 14 ao quadrado. Dividindo 196 por 10, eu descubro que o primeiro cara andou 19,6 metros. E ele parou. Então ele pisou no freio, 19,6 metros depois ele estava parado. Já o motorista desatento, ele primeiro vai andar uma distância. Por que ele vai andar uma distância, professor? Porque quando o motorista atento pisa no freio, ele tem 1 segundo de aceleração ainda. Porque ele fala que ele demora 1 segundo para desacelerar. Então esse cara está acelerando, esse cara está percorrendo um espaço para frente. E aí, para calcular esse espaço que ele vai percorrer, acelerando, primeira parte, eu vou usar os mesmos dados, a velocidade inicial é 14, eu vou usar a aceleração 1, porque ele ainda está acelerando, e o tempo de 1 segundo. Para isso, eu vou usar a função horária do espaço, né, o que a gente chama de sorvetão aí. O S0 pode considerar zero, tá? Que é como se onde começou. E eu quero descobrir que espaço ele percorre nesse 1 segundo, porque ele não pisou no freio ainda. Enquanto o outro pisou, ele continua andando. Substituindo os valores, o S0 eu coloquei 0, né? 14 de velocidade, 1 de tempo, meio vezes 1 ao quadrado. Então, 14 vezes 1 dá 14, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vezes 1 dividido por 2, dá meio. Somando 14,5 metros. Então, só de andando sem pisar no freio, ele quase anda o tanto que o outro andou para parar. E nessa brincadeira, a velocidade dele também aumenta, porque ele estava com 14, mas acelerou. Aí eu vou calcular quanto que ela aumenta. 14 mais 1 vezes t, né? 1 vezes 1 vai dar 1, mais 14, 15 metros por segundo. Aí, nesse momento, esse cara pisa no freio. Ou seja, quando a velocidade dele já está em 15, que ele vai gerar a desaceleração, para depois zerar a velocidade. Então, quando a velocidade chega em 15, que ele pisa no freio. Aí o cálculo dessa parte de desaceleração, eu vou usar a Torricelli de novo. Eu nem repeti a fórmula, só coloquei direto. 0, que é a velocidade que eu quero final, 15 ao quadrado, que é a inicial, menos 5 de aceleração, 10 delta S é 225, que vai dar 22 metros e meio. Então, quando esse cara resolve parar, ele anda mais 22 metros e meio. Isso dá um total de 40, somando o S com o delta S, vai dar um total de 37 metros. Ele andou 37 metros para parar, enquanto o outro que estava atento andou 19,6. A pergunta é, quantos metros a mais ele andou? Essa é a pergunta. Quantos metros a mais ele andou? Aí você vai descontar 37 menos 19,6 vai dar 17,4 metros a mais, que estava na letra E. 17,4 metros a mais. Então, isso daí, pessoal, mostra, isso é até para a nossa situação, né, diária aí. Você imagina se fosse um cruzamento de uma cidade. O cara que pisou no freio parou lá no sinal, andou 19,6 metros. O cara que não pisou no freio, ele parou lá no 37.
Ou seja, ele atravessou o sinal, a rua, dava para pegar a gente lá do outro lado. O tanto que ele andou a mais do que o outro. Parece uma bobeira, mas isso é verdade, né? Isso acontece direto, pessoas mexendo em aparelhos e esquecendo que tem que estar atento à pista, esquecendo que está dirigindo. Né? Que é um exemplo bobo de uma questão do Enem que tem muito a ver com o nosso dia a dia aí. Então tá aí, essa foi mais uma questão que nós estamos resolvendo com vocês. Seguimos. Tendo dúvida, pessoal, de novo, pede para parar e pergunta, tá? Não deixa. E também não deixa eu falar sozinho aqui, não, hein? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito é desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui: como é que esse cubo vai atribuir, como é que a mola vai atribuir velocidade no cubo? É porque a mola, quando ela é deformada, quando ela muda de formato, você comprime, você faz com que ela tenha uma energia armazenada, chamada energia potencial elástica. A hora que eu solto ela, ela vai ganhar, ela vai comprimir essa mola, mas ela vai empurrar o que está na frente. E aí vai ter uma troca de energia, de potencial elástica para cinética, para movimento. Então ela consegue impulsionar o cubo. E a pergunta é: o que eu devo fazer para que a velocidade do cubo aumente 4 vezes quando eu arremessar? Aí ele te deu algumas opções: manter a mesma mola, aumentar 2 vezes a deformação, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação. Eu quero aumentar 4 vezes a velocidade. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a deformação. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior. Trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior. Aqui, pessoal, tem que ficar atento que pode, às vezes, acontecer pegadinhas, né? Ele colocar aqui o 4 para coincidir com o 4 lá e não ser 4. Né? Pode ser, por exemplo, que aumente 2 vezes e dê 4 vezes depois. Porque se tiver um termo ao quadrado, né, se alguma coisa for em função ao quadrado, esse quadrado implica em ter algo dobrado, né? Dependendo da situação. 2 ao quadrado é 4, então às vezes aumentar 2 vezes. Se esse 2 for ao quadrado, já aumenta 4 vezes do outro lado. Então depende muito da matemática aí. Mas o que é importante? A energia potencial elástica da mola vai ser convertida em cinética para o bloco. E aí, para fazer essa conta, a gente parte do princípio que as energias mecânicas elas são conservadas. A mecânica do início é igual à mecânica do fim. A mecânica é a soma da cinética com a potencial. No início, só tinha potencial da mola. No final, só tem cinética do bloco. Essa é a condição. Então, no início, eu só tenho potencial. No final, eu só tenho cinética. Igualando essa condição, a potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2. K é a constante elástica da mola, é uma característica. O X é a deformação que ela sofre. A massa é a massa do bloco que a gente está trabalhando, né? A massa que a gente está usando para desocar, né? Para ser deslocada. E a velocidade, o V, a velocidade que vai atingir essa bola, esse bloco, né? A velocidade que esse bloco vai chegar aí, e é o que você quer descobrir, né, na sua relação. O que eu preciso fazer para esse V aumentar 4 vezes? Quando eu for isolar, eu vou isolar a letra V, porque é ela que eu quero calcular. Então, para começar, eu vou cortar o 2 de cada lado, vou passar a massa para cá, ela vai passar dividindo, e o quadrado vai virar raiz do outro lado. Então, eu vou ter essa condição. O V, que era o quadrado, virou raiz do outro lado. Quando eu tiro a raiz, a única variável que pode sair da raiz aqui é a variável x ao quadrado. Né? Porque ele está ao quadrado, o quadrado pode sair. Então eu chego à conclusão que a velocidade da mola ela depende do x, que é a deformação, e da raiz de k sobre m.
Ela depende do X, do K e do M. Aí ele fala assim, ó, para que isso, ele utiliza uma mola, um trilho sem atrito, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, então o cubo, teoricamente, a gente não vai mudar. Se não vai mudar o cubo, você já pode dizer que a massa dele não muda. Então não é a massa. Ainda bem que aqui não tem nada a ver com massa, né? Ele só fala da deformação e da constante elástica. Então você vai trocar uma mola, botar uma mola com maior deformação, ou vai deformar mais a mola. Aí vamos lá. Se eu pensar no K, como é raiz quadrada, para que eu possa ter uma velocidade 4 vezes maior, se eu tivesse que mudar o K da mola constante, eu teria que ter um K 16 vezes maior. Por que 16, professor? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, quando eu tirasse a raiz, sobraria 4. 4 vezes maior a velocidade. Então, o K tinha que ser 16 vezes maior. Vamos ver se aqui fala alguma coisa sobre a constante ser 16 vezes maior. Ele fala aqui embaixo, ó, letra D. Trocar a mola por uma de constante elástica 2 vezes maior. Vai funcionar? Não. Letra E, trocar a mola por uma de constante elástica 4 vezes maior. Vai funcionar? Não, porque a raiz de... Ah, mas não é 4 vezes? Mas a raiz de 4 é 2. Então, quando esse 4, que ela aumentou 4 vezes, tiver que sair da raiz, vai ficar 2. Eu não quero 2 vezes, eu quero 4 vezes. Então, trocar a mola, que é as duas opções de baixo, não dá certo. Ah, as opções de cima, todas falam para manter a mola. Mas mudar quem? A deformação. Aí, se você observar, a deformação está fora. Ela não está dentro da raiz. Se ela não está dentro da raiz, se ela dobrar, a velocidade dobra. Se ela triplicar, a velocidade triplica. Se ela aumentar 4 vezes, a velocidade aumenta 4 vezes. Se ela aumentar 5 vezes, a velocidade aumenta 5 vezes. Porque ela não está ao quadrado, ela não tem raiz, ela não tem nada. Ela está diretamente proporcional. Então, o que eu preciso fazer com esse x aqui, já que eu vi que não tem resposta para o k? Eu preciso fazer o x aumentar 4 vezes. E aí você vai ver que na afirmativa B, ele fala manter a mola, mas aumentar 4 vezes a deformação dela. Se eu deformar a mola em... Ah, primeira vez eu deformei a mola em 10 centímetros. Para ter uma velocidade 4 vezes maior, eu vou deformar a mola agora em 40 centímetros. Ah, eu deformei 1 centímetro, vou deformar em 4 centímetros, porque eu vou ter a velocidade 4 vezes maior, que é o que está pedindo na questão número 5. Questão número 6. O slackline é um esporte no qual o atleta deve equilibrar e executar manobras estando sobre a fita esticada. Aí aqui a gente está vendo o atleta em cima da fita e a fita deu uma baulada, né? Deu uma chamada barriguinha para baixo aí. O atleta tem 80 quilos e quando ele está no meio da fita, ele faz com que ela tenha uma angulação, né, para baixo aí de 10 graus com a horizontal. Como esquematizado a figura. Sabe-se que gravidade é 10, cosseno e seno de 10 está no problema. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? O que vai acontecer aí? Quando ele sobe na fita, ele empurra lá para baixo. A fita arrasta as duas árvores, gera uma tração. Então, quem está segurando a fita é a árvore, está gerando tração ali. O desenho que ficaria para explicar isso aí seria mais ou menos esse. Ó. As duas trações, que é feita pela árvore, e o peso. E ele fala que o ângulo feito da horizontal com a corda, com a fita, é um ângulo de 10 graus. Então, ele tem 10 graus de um lado, 10 graus do outro. Ah, mas aí a parte de cima é a mesma coisa. Se eu fizesse um ângulo em cima, seria alternos internos, aí você teria o mesmo esquema, o 10 graus estaria aqui. E aí, essa tração que está sendo feita pela árvore está anulando o peso. Só que não é ela diretamente que anula o peso. São as projeções na vertical que anulam o peso. É chamado TY. É o TY da tração da direita, o TY da tração da esquerda. Decomposição vetorial. E no eixo Y, o eixo em pé é seno, né? Então, se eu vou calcular a decomposição para o eixo Y, eu vou usar seno.
o TY, ele se torna um cateto oposto desse 10 que está aí. Se é cateto oposto, eu uso seno. Só que eu tenho duas trações, duas projeções para cima para anular o peso para baixo. E é isso que eu vou fazer. 2TY anula o peso. E o que é o TY? É o T vezes seno. Né? Dentro da decomposição, dentro do que é seno, cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa aqui é o T, o oposto é o TY. Então, o seno seria TY sobre T. Multiplicando cruzado, TY é T vezes seno. O problema trouxe todos os dados que eu preciso. Ó. Ele quer a tração. Ele trouxe o seno, que é 0,17 de 10 graus. Ele trouxe a massa do menino, que é 80, e trouxe a gravidade, que é 10. Está aí, ó, massa 80, gravidade 10 e o seno 0,17. Substituindo cada um no seu lugar, 800 dividido por 0,34 dá um total de 2.353 newton. Qual o valor está próximo de 2.353? Se você analisar, o primeiro valor seria 400 newton. Está fora. O segundo valor seria 410. O terceiro, 800 newton. Você vê que ele coloca até um número 800 para forçar a barra, já que o peso do menino é 80, a massa é 80, o peso é 800. Ah, vai ter que ser 800. Não é isso. A letra E, 4,7 seria 4.700, vezes 10 a 3, né? A letra D, 2,4 vezes 10 a 3 é 2.400. 2.400 está mais próximo de 2.353. Então, o valor próximo, a tração está fazendo um valor próximo de 2.400 newton. Cada lado, cada tração, cada árvore está segurando o equivalente a 2.400 newton. Porque, na verdade, ela está usando só a projeção dela para anular o peso. Por isso que faz muita força, né, nessa diagonal aí. Se fosse para cima, seria duas forças para anular um peso, mas não é isso que acontece. É a projeção que está anulando o peso. Então tá aí, número 6. Vamos seguir aí. Questão 7. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda de um tijolo de 2,5 quilos de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo. Né? O tijolo cai lá de 5 metros de altura na cabeça do cara, o tempo de contato com a cabeça é 5 segundos. Resulta numa força impulsiva média maior que o peso do tijolo. É como se o tijolo estivesse fazendo um impulso do cara, né, para baixo aí. Supondo que a aceleração de gravidade é 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, a força impulsiva, a força que ele cai sobre a cabeça do cara, média gerada por esse impacto, equivale ao peso de quantos tijolos? É aquela ideia mais ou menos assim, ó. A ideia do problema é o seguinte: se você pegar um tijolo e colocar na cabeça do cara, paradinho aqui, é como se você tivesse colocado um tijolo de 25 newton, que é o peso dele. 2,5 quilos, 25 newton de força. Então ele estaria na sua cabeça forçando com 25 newton. Agora, se ele vier lá do alto, caindo, quando ele bater em você, o impacto é muito maior. Por quê? Porque é como se ele tivesse aumentado a massa. Mas ele não aumentou massa, ele teve um ganho de energia por causa de velocidade. Mas a ideia do cara é que ele gerou um impulso. Impulso, né, aqui tem os dados do problema: massa, a altura de queda, a velocidade de queda que era 0, estava parado. Ele gastou meio segundo em contato com a cabeça, não foi de queda, tá, gente? Não é meio segundo caindo, é meio segundo encostado na cabeça. Por isso que ele gerou uma força impulsiva, né, como se fosse fazer um impulso para baixo durante meio segundo. E o impulso, ele gera uma variação de quantidade de movimento, onde quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então esse cara, quando estava parado, a velocidade 0, ele não tinha quantidade de movimento, então não tinha impulso. Se eu botar um tijolo na minha cabeça, ele não está me fazendo impulso, porque não tem quantidade de movimento. Ele não tem força atuando, tem força atuando que é a força peso, mas não está gerando deslocamento, não está gerando variação de velocidade. Agora, quando ele vem lá do alto,
E mesmo que ele estava parado lá em cima e desce, ele ganha velocidade. Então ele tem capacidade de gerar impulso. E o impulso, ele é calculado pelo produto também força vezes tempo. Impulso é força vezes tempo. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Como eu tenho duas velocidades, né? Aquele sai e aquele vai chegar na cabeça, então eu vou ter a quantidade de movimento como sendo m vezes v menos m vezes v0. Só que o tijolo, ele foi abandonado lá de cima. Ó. Ele cai, ó, um tijolo em queda livre. Então a velocidade inicial dele é zero. Isso quer dizer que a quantidade de movimento inicial dele é zero. O que vai gerar a força é a quantidade de movimento que ele ganha na descida. Por isso que eu disse, se ele colocar na sua cabeça paradinho, não teria força de impulso sobre você, porque a velocidade seria zero, mas vindo lá de cima tem. Agora, qual velocidade que ele chega na cabeça do cara? Eu preciso saber isso. Ele cai de 5 metros de altura, tá vendo que a equação nem altura tem? Qual a equação que me faz calcular velocidade? Se eu tenho velocidade inicial, altura de queda e aceleração, eu vou usar de novo Torricelli. Né? A velocidade inicial é zero, a velocidade final eu quero, a aceleração 10 e a altura de queda 5 metros, que é da onde ele veio. Substitui os valores, 2 vezes 10 vezes 5 vai dar 100, raiz quadrada de 100, que é v ao quadrado, né? Dá 10. Então, esse tijolo chega na cabeça do cara a 10 metros por segundo. Substituindo agora a velocidade na equação, ele me diz, ó, o tempo de contato com o capacete é meio segundo. A massa do tijolo é 2,5. A velocidade que ele atingiu a cabeça do cara, 10. 2,5 vezes 10 dá 25. O 0,5 passa dividindo. 25 dividido por meio dá 50 newton. Então, o que você observa aí? Ele vai chegar na sua cabeça como se ele tivesse 50 newton de força. E quanto que era o peso desse tijolo se fosse paradinho na sua cabeça? 25 newton, que é 2,5 a massa. 50 newton equivale a quantos tijolos? É essa a pergunta. Ó. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? 50 newton equivale a quantos tijolos? A 2 tijolos. Mas você pode fazer a relação só para comprovar, né? A força que chegou na sua cabeça dividido pelo peso que seria com ele parado, 50 sobre 25 equivale a 2 tijolos. Isso está na letra A. Então a questão aqui está querendo saber quanto vale. Ah, por isso que se cair um tijolo lá do alto, lá ele faz um estrago. Faz. Que é como se ele tivesse o dobro da massa. Lembra? Ele não aumentou a massa. Ele ganhou velocidade. Mas dá para ter essa relação. Né? Como se a massa tivesse sido aumentada. Ao invés de cair, ter colocado aí um tijolinho de 5 quilos, né? 2,5 quilos, ele colocou um tijolo de 5 quilogramas. O dobro da massa dele. Mas não é isso que aconteceu. Ele ganhou quantidade de movimento. Ele ganhou a relação MV. E não só massa. Não pode associar. Mas eu posso perguntar esse tipo de questão porque ele está associando, né, a relação que você tem de uma grandeza com a outra aí. Questão número 8. Também uma questãozinha legal aí. É grande, mas é legal. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pela letra O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros um do outro. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então ele está parado e acelera, até atingir 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. Já vou transformar logo de cara lá, porque está tudo em metros por segundo, só a velocidade está em km por hora. Tem que transformar. A partir daí, ele prossegue com velocidade constante. Então, ele acelera. Quando ele atinge 20 metros por segundo, ele mantém essa velocidade. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-lo. 100 metros antes, ele muda para verde. Para que ele não
tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Ele quer que você está a 100 metros do semáforo, muda para verde, você passa o semáforo. Só que você lembra que a sua velocidade vai se manter constante daí para frente. A partir do momento que ela chegou a 20, 72 km por hora, ela se mantém. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente. Aqui, por sorte de vocês ou não, você pode observar que para abrir o semáforo A, cada letra colocou um valor diferente. 20 segundos, 25 segundos, 28 segundos, 30 segundos e 35 segundos. Isso quer dizer o quê? Se você calcular a abertura do semáforo A e acertar um desses valores e tomara que seja o certo, é só marcar, porque os outros vão ser por consequência. Se ele tivesse colocado, de repente, umas duas respostas aí com 20, as duas respostas com 30, aí faria você fazer mais conta. Eu vou fazer todas as contas, mas é só para vocês entenderem. Se eu acertar o primeiro semáforo, que é o A, e eu tiver certeza que eu fiz certo, você vai fazer conta mais. Porque aí não tem nenhuma que repete, então é aquela mesmo. Essa história, pessoal, aconteceu aí, tá dizendo que existe, né? Esses semáforos aí. Vocês já devem ter passeado em Vitória, passado pela Reta da Penha. A Reta da Penha, ela tem vários sinais de trânsito. E os sinais, não sei se vocês tiveram essa atenção até hoje, eles são meio que sincronizados. Eles vão abrindo gradativamente, né? Eles vão abrindo assim um tempo. Não abre todos ao mesmo tempo. Abre um, aí começa a andar, abre da frente, outra vai abrindo gradativamente. E fecha exatamente do mesmo jeito, né? Um de cada vez, vai fechando. Eu não sei exatamente qual é a velocidade, mas tem esse cálculo já. Se você conseguir entrar na Reta da Penha a uma certa velocidade, acho que é 50 e poucos quilômetros por hora, se eu não me engano, e pegar o primeiro aberto, quando ele abre, e manter essa velocidade, você sai lá no final da Reta da Penha sem pegar nenhum sinal fechado. Você consegue passar por todos abertos. É como se o cara tivesse feito essa conta aí. Se ele tiver uma velocidade comum, pela distância da Reta da Penha, ele vai atravessar todos os sinais abertos. Eu não me lembro aqui, não recordo mais qual é a velocidade, porque eu não sei exatamente qual é a distância também da reta lá, mas existe essa história, existe esses dados aí. Então é um exemplo aqui que é uma questão do Enem, que não é do Espírito Santo, mas eu estou dando uma ideia para vocês aí de que isso é possível, isso acontece. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte: o carro está parado no O, ele vai começar acelerando. Então o que você tem de início? Velocidade inicial 0 e aceleração 1. A máxima velocidade que ele vai atingir, 72 km por hora, 20 metros por segundo, que eu já estava falando com vocês aí. Então vamos lá. Quanto tempo depois o semáforo A vai ter que abrir? Primeira coisa que a gente vai fazer é quanto tempo ele gasta para chegar nessa velocidade de 20, com aceleração 1. Quanto tempo e quanta distância ele percorre. Primeira conta, eu vou usar a torre série para saber se ele já, para atingir 20, quantos metros ele percorreu. Para a gente ter uma ideia, eu vou substituir os valores. Ó. Cortar a velocidade inicial, 20 é a velocidade final, 1 é a aceleração do cara, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2, ele vai ter percorrido 200 metros. Bom, o problema diz que de um semáforo ao outro tem 500. Então ele percorreu 200 metros, então quer dizer que ele não chegou no outro semáforo. E ele falou também que quando tivesse a 100 metros do semáforo, era para ele abrir. 200 metros não é 100 metros antes. Né? Tem que andar mais um pouquinho. Para ele chegar nessa velocidade, eu vou calcular quanto tempo já se passou na equação do V0 mais AT. V0 é 0, 20 e 1 para aceleração, eu gasto 20 segundos acelerando. Esse cara ficou 20 segundos acelerando. Então, ele andou 200 metros em 20 segundos. Mais 200 metros, ele não está ainda a 100 metros do semáforo A. Está faltando mais 200 metros. Por que 200? Porque do 0 até A tem 500. E o problema diz, ele vai abrir o semáforo quando ele tiver a 100.
Então ele tem que andar 400 metros. Já andou 200. Só que na segunda parte, ele vai andar agora com velocidade máxima, porque ele passa a ter velocidade constante. E aí eu passo a ter movimento uniforme. Essa é igual a esse zero mais VT. Eu vou considerar que ele começou o movimento uniforme com espaço zero, tá, gente? Vou considerar esse espaço zero. Ele falta andar ainda, para chegar nos 400, ele falta andar 200 metros. 200 já andou. Se ele andar mais 200, ele vai andar 400. Como a distância é 500, vai ficar 100 metros do semáforo. 200 dividido por 20, ele gasta mais 10 segundos. Então, saindo do O, andando 400 metros para abrir o semáforo A, já se passaram 30 segundos. Então, o semáforo A tem que abrir no instante 30. Porque aí eu estou a 100 metros dele e ele abre. É essa a pergunta do problema. Quanto tempo ele tem que abrir eu estando a 100 metros dele? Aí por isso que eu falei com vocês, se você tem certeza, fez a questão pensando consciente, se você olhar lá, só tem uma resposta que começa com 30. Não tem mais nenhuma. Então você já matou a questão. Mas eu vou fazer as outras contas só para vocês terem essa ideia. Para abrir o semáforo B, quantos metros esse cara vai ter que percorrer? Aí, lembra que a cada 100 metros do semáforo tem que abrir. Eu estou a 100 metros do A. Se eu andar mais 100 metros, eu cheguei no A. Do A no B, tem mais 500 metros. Então eu preciso andar mais quantos metros para chegar a 100 de B? Mais 400. Então, na verdade, da onde que abriu o A até a hora que pode abrir o B, eu vou andar 500 metros. E eu vou andar em movimento uniforme, porque eu já atingi velocidade máxima. Eu já estou a 20. Calculando a distância daí para frente, eu vou calcular que o espaço que eu tenho que andar até o B abrir é 500 metros. Porque eu vou sair 100 metros antes do A, vou andar esses 100 metros, o A já está aberto, vou passar por ele. E se eu, para eu estar 100 metros antes do B, eu tenho que andar mais 400. Então já andei 100, mais 400, eu tenho que andar 500. E para isso eu gasto mais quantos segundos? Mais 25 segundos. Então o B vai abrir 25 segundos depois do A. 25 segundos depois do A dá quanto de tempo? Dá 55 segundos. Então o B tem que abrir no tempo 55. O A abre 30 segundos, o cara partiu. 30 segundos depois o A abre. 25 segundos depois o B abre. E se eu for somando os tempos, é essa condição. E o último semáforo, que é o C, é a mesma condição do B. Ele sai 100 metros antes do B e vai ter que abrir 100 metros antes do C. Então ele também vai andar 500 metros. Ele também vai gastar 25 segundos. O tempo C é só juntar o tempo B mais o T3, que é o tempo de 25 segundos. Então é 55 mais 25, que dá 80 segundos. E isso está na letra D. Então o tempo sincronizado tinha que ser 30 segundos, 55 segundos abre o B, 80 segundos abre o C. Essa é a relação que está na letra D do problema número 8, 9, não lembro aqui agora. Que a gente está aqui agora para fazendo. Vamos para o próximo aqui. Era o 8, né? Então agora nós chegamos no 9. O 9 está dizendo assim, ó. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, que a gente está vendo na figura aí. Como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja 10, a massa específica da água, a densidade dela é 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido?
Então, primeira coisa, eu preciso saber o seguinte: qual foi a variação de pressão que ele foi submetido? Se ele estivesse fora, ele estava submetido à pressão atmosférica. Como ele mergulhou 50 metros de profundidade, essa profundidade que eu preciso olhar, qual pressão que estava sendo exercida sobre ele? Quanto aumentou a pressão? É esse aumento de pressão que ele tem que entrar para a descompressão. Isso, pessoal, é verdade. Se você mergulha, quando você volta, né, lógico, a 50 metros já é uma profundidade considerável. Se você mergulha, quando você volta, para ter a descompressão, os mergulhadores normalmente voltam fazendo um movimento de zigue-zague, ou voltam bem devagar, para poder a pressão ir estabilizando. Como ele estava preso aqui, e já há um certo tempo, é possível que ele tenha que voltar mais rápido. Aí, para isso, ele vai para a descompressão. Ele não sai direto para a atmosfera, ele sai para dentro da máquina, para a máquina descomprimir ele. Então, quanto tempo ele demora? Bom, o gráfico mostra as pressões em quilopascal e os tempos aqui do lado. Depende da pressão, é 20 minutos, é 40 minutos, 60 minutos e assim por diante. O que eu preciso saber? Qual é a pressão que ele estava sujeito lá no fundo? E lá no fundo, a pressão que ele está sujeito é a pressão atmosférica mais o μGH. O μ aqui representa a densidade, né, a massa específica, o G a gravidade e o H a profundidade que ele está mergulhado. Mas para a gente, galera, o que importa é a diferença que surgiu sobre ele, que é o μGH. É isso que gerou um aumento de pressão. Porque a pressão atmosférica ela está existindo do lado de fora. Então eu preciso saber o seguinte: quanto de pressão aumentou sobre ele, e é essa descompressão que eu tenho que tirar. Então eu vou calcular só o μGH, só essa variação de pressão. Substituindo 1000, que ele deu lá para a gente de densidade, de massa específica, 10 de gravidade, 50 de altura, multiplicando isso tudo, dá 500 mil pascal, que é igual a 500 quilopascal. 500 quilopascal, você olhando para o gráfico, olha onde ele está representado. Vou colocar aqui uma bolinha aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. 500 quilopascal, ele teria que ficar quantos minutos na descompressão? É só olhar na frente da bolinha azul, que vai ter um tempo de 60 minutos. Então, ele está numa pressão alta, ele tem que ficar nessa câmara pelo menos por 1 hora, 60 minutos antes de sair para o meio ambiente. Ah, isso tem problema se ele sair logo? Ele tem problema com a pressão externa, né? A pressão dele está muito alta. A pressão dele está muito alta devido à pressão que ele estava submetido. Se você sai direto para a atmosfera, você vai ter sérios problemas, né? Até possivelmente pode até ter, pode estourar um tímpano, porque a pressão sua está tão forte lá dentro, de dentro para fora, que a de fora não consegue equilibrar. Enquanto você estava lá dentro d'água, a pressão da água equilibrava isso. Quando você saiu, não tem mais a pressão da água. Não tem mais esses 500 mil pascal aí. Só tem a pressão atmosférica, que equivale a 100 mil. Então você sai de um valor de 600 mil, que era os 100 mil da pressão atmosférica, mais 500, para um valor de 100. E essa mudança que vai fazer, né, você ter problemas aí com a descompressão. Por isso que a gente precisa ter descompressão. Por isso que também num avião, por exemplo, se o avião tiver um furo na carenagem que causa descompressão, ele tem que descer, ele tem que baixar a altitude que ele está, porque onde ele está, a pressão é muito pequena. Aí ele desce para ir equilibrando essa pressão, para o ar ir entrando e a pressão de dentro fica igual a de fora. Aí ele consegue voar mais um pouco. Se ele ficar lá em cima, começa a ter descompressão demais. Ele tem que ir descendo, né, para que você possa ter um equilíbrio da pressão. Lá é ar, aqui é água, é o exemplo que ele está citando, né? Então tá aí, letra C. A próxima questão, questão 10, é uma questão bem detalhada. Ele fala assim, ó, figura foi extraída de um antigo jogo de computadores, o Bang Bang. Acho que vocês não tiveram essa oportunidade de jogar esse joguinho, não. No jogo, 2 competidores controlam canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário.
Para isso, atribui valores estimados para o modo da velocidade inicial e para o ângulo. Você ajustava o canhão, né, a angulação dele, para cima e para baixo, e a velocidade de lançamento. O objetivo seu era bater no outro canhão, era atingir o outro, né, o concorrente. Então o A atirava no B e o B atirava no A. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com um ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então, com um ângulo de 53, ela passou aqui, ó, do lado do ponto P. Então, quer dizer, ela passou do morro. Se ela passou do morro, ela pode chegar no A. No jogo, gravidade é igual a 10, o seno 0,8 de 53 e o cosseno 0,6. E desprezível ação de forças dissipativas. Então, o atrito está sendo desprezado. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor ângulo, o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, o que você observa? O canhão B ele tem que passar dessa altura e tem que andar a 120 metros na horizontal. Ele tem que ter dois movimentos, um vertical e um horizontal, porque ele tem que ir para frente, para o lado esquerdo, e tem que subir. E ele está no solo a 35 metros do ar. E ele já passa aqui, já está falando que ele, nos 53 graus, ele já vai passar pelo 10. Eu não tenho, o 10 não vai interferir na nossa conta. O 10 é só uma referência que ele passou por ali. Mas ele tem que atingir, na verdade, 35 metros de altura, que é onde está o canhão A. Então vamos lá para a nossa conta. A ideia é mais ou menos o seguinte: a velocidade inicial do canhão B ela vai ser decomposta em duas. Sobre o eixo X, que é o V0X, e sobre o eixo Y, que é o V0Y. Porque a V0Y faz ela subir, o V0X faz ela andar para frente. E sobre o eixo X, eu vou ter movimento uniforme, porque não vai ter aceleração. Só tem a gravidade de aceleração e está sobre o eixo Y. Então, no eixo X é movimento uniforme, no eixo Y é movimento uniforme variado. Então, eu tenho esses dados, a distância X que eu vou percorrer é 120 metros, eu tenho que chegar numa altura de 35 metros, que é onde está o canhão A, eu vou passar do 10 aqui seria como se fosse uma parábola, né? Ele vai passar lá no alto, mas eu preciso atingir 35. Eu tenho gravidade e tenho senos. E vamos lá para a nossa conta. Na reta X, o movimento é uniforme. Então, eu vou usar S igual a S0 mais VT. O S0 eu considero zero. O V é o V0X. O tempo é o tempo de percurso, que ao mesmo tempo que ele anda para frente aqui para o lado esquerdo, ele anda para cima. O X é o 120. Substituindo, e para a altura e para o cálculo de altura, eu vou usar movimento variado. E por que menos? Porque a gravidade é contra o movimento. A bola tem que subir e a gravidade quer que ela desça. Então a gravidade entra com negativo. É como se fosse um lançamento vertical para cima. A altura que eu tenho que atingir é 35 metros. A velocidade inicial y está aqui, o V0 sendo. A gravidade está no problema. O tempo é dúvida. Então, o que você vai observar? Vai faltar V0 na primeira equação e vai faltar o V0 na segunda equação. E também vai faltar o tempo nas duas. Então, eu vou arrumar um jeito de substituir. A primeira equação, eu troquei o x por 120, o V0, que é V0 cosseno, cosseno de 53 é 0,6. Então, ficou aí, para a gente, ficou a ideia de V0, V06 vezes T, então duas variáveis. Como eu estou querendo descobrir V0, eu isolei o T aqui, passei o 0,6 para baixo, 120 dividido por 0,6, e do lado de cá dá a mesma coisa. Ó. 35 é a altura, V0Y é V0 vezes seno, o seno 0,8, T eu não sei, metade da gravidade, se a gravidade é 10, metade é 5, T ao quadrado. Então eu estou com a mesma dúvida, ó. V0T e V0T. Eu preciso isolar do lado, tipo o sistema, né?
eu optei isolar aqui, ó. E 120 dividido por 0,6 dá 200. Eu fiz essa divisão e passei o V0 dividindo. E aí eu tenho 200 sobre V0. Agora eu vou trocar aqui o T por 200 sobre V0. Onde tem o T aqui, onde tem o T aqui. Para descobrir a velocidade inicial, que é o que eu quero. Então vamos trocar aí na nossa equação. Ficaria assim, né, o 200 sobre V0 menos 5 vezes 200 sobre V0 ao quadrado. Aqui dá para cortar V0 com V0, né, velocidade inicial de um lado, velocidade inicial do outro aqui, nessa parte. E aqui eu levo ao quadrado. Vamos lá para a matemática. Cortei esse V0, multipliquei 0,8 vezes 200. Vai ficar assim, né? 5 eu passei para o primeiro membro e foi positivo. 0,8 vezes 200 dá 160. E eu passei o 35 para o segundo membro negativo. 160 menos 35 e vou dividir por 5 aqui, né, que vai dar 25. 160 menos 35 deu 125. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Deu 25. Aí ficou 200 sobre V0 ao quadrado é igual a 25. Para não ter que elevar 200 ao quadrado, que vai dar um número grande, V0 ao quadrado, eu fiz o seguinte, eu optei em tirar raiz dos dois lados. Como aqui tinha um quadrado, eu tirei a raiz. Então, eu tirei a raiz de 200 sobre V0 ao quadrado, dá 200 sobre V0. E a raiz de 25 dá 5. Aí você tem uma equação de primeiro grau, mais fácil, né? Multiplica cruzado, 5V0 é igual a 200, então o V0 é igual a 40 metros por segundo. Esse cara tem que lançar a 40 metros por segundo. É uma questão chata, é uma questão que faz a gente pensar pra caramba, mas é uma questão legal para resolver. Lógico, se você não tiver tempo, vai ter que pular, vai ter que chutar, porque realmente é uma questão que exige muito detalhe. Talvez você monte isso rapidinho, mas talvez você demore um tempo maior. A gente tem que aprender, né, numa prova, principalmente uma prova dessa, que é a prova objetiva com tempo pequeno, aprender a analisar questões, o que dá para fazer, o que é mais rápido, para vocês ganharem tempo com isso. Né? Às vezes a questão é demorada, a questão tem muitos dados, você percebeu que é demorada, pula a questão, vai para outra. Mas é uma questão legal. Eu gostei muito de resolver a questão quando eu vi ela aí no Enem, na época que apareceu aí. Próxima questão está dizendo: em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com água na mangueira. É uma questão também que vai envolver lançamento aqui. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Então ele está brincando com a água, vai botar a mangueira para cima, ver até que altura que ela vai. Só que eles não sabem qual é a velocidade que a água sai. Aí o outro colega propõe fazer o seguinte: posicionar a saída da água na horizontal a 1 metro da altura do chão, para que ele possa medir a distância que a água vai atingir na horizontal. Aí, com essa distância, ele consegue descobrir que velocidade que a água está saindo. Aí depois ele vira a água para cima e consegue descobrir que altura que ela vai atingir. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considera a gravidade de 10, o resultado que eles observaram foi de quanto? Então, o que ele fez? Ele fez isso. Ele botou a mangueira na horizontal, lançou, a água está saindo horizontalmente, está caindo de uma altura de 1 metro, batendo no chão, e quando ela bate no chão, ela já está a 3 metros de distância. Aí o que você vai analisar? O movimento vertical, ele tem gravidade, então ele é um movimento acelerado. O movimento horizontal, que é andar 3 metros, não tem aceleração, então é um movimento uniforme. Usando a ideia de queda livre, né, o cálculo de tempo de queda, aqui eu vou ter uma velocidade inicial y0, então eu posso cortar esse termo, porque no eixo y, que é o vertical,
não tem velocidade, eu calculo o tempo de queda. Só que vai ficar assim, ó, é 1 metro de altura, a gravidade, metade de 10 é 5. Quando eu passar o 5 para cá, vai ficar 1 sobre 5. 1 sobre 5, se você dividir, dá 0,2. E não tem raiz. Aí eu optei em deixar assim, ó. T é 1 sobre raiz de 5. Porque ficaria 1 quinto, T ao quadrado é igual a 1 quinto, T é igual a raiz de 1 quinto. O 1 eu tirei e o 5 eu deixei. Por que eu deixei assim? É lógico que você pudesse... Ah, eu tenho que racionalizar? Pode racionalizar, né? Multiplicar pela raiz para tirar lá de baixo. Mas como na frente eu vou usar esse tempo, e pode ser que ele tire essa raiz de baixo, eu deixei assim. Aí, com o tempo de queda, eu calculei a velocidade que ele foi lançado. Para calcular a velocidade, eu usei a distância horizontal. E o V0 que ele foi lançado é o que eu quero descobrir, que é no eixo X. A distância é 3 metros e o nosso tempo é 1 sobre raiz de 5. Se eu multiplicar cruzado, eu chego à conclusão que a velocidade inicial ela vai valer 3 raiz de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele foi lançado, 3 raiz de 5 metros por segundo. Professor, mas ele não quer velocidade de lançamento. Ele quer saber que altura que essa água vai atingir. Então agora ele faz o quê? Ele pega a mangueira que estava na horizontal, joga ela para a vertical, bota ela em pé, e ela vai sair com essa velocidade a água, que altura máxima ela atinge. E na altura máxima, ela vai chegar à velocidade zero. Então você vai ter a velocidade de lançamento, que é aquele 3 raiz de 5. Você vai ter a velocidade final, que é zero. A aceleração da gravidade, que é contra você, menos, que você quer jogar para cima e a gravidade é para baixo. E aí você vai usar o cálculo de altura máxima com Torricelli, né? Colocando velocidade final zero, a inicial esse valor que você tem aqui. Por isso que a raiz eu disse para vocês que ela vai sumir, né? Porque quando eu levar ao quadrado eu vou tirar a raiz. 2GH e o H que eu quero descobrir. Substituindo valores, 0 ao quadrado, 3 raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes H. 2 vezes 10 dá 20 vezes H, 20H, passo para o primeiro membro. 3 ao quadrado é 9, raiz de 5 ao quadrado é 5. 9 vezes 5 dá 45. Então eu tenho 20H é igual a 45. 45 dividido por 20, 2,25 metros. Ela atinge 2,25 metros de altura. Essa é a altura que a água vai atingir se ele colocar na vertical. Então, ele fez o cálculo com a horizontal para ter ideia da velocidade de lançamento. Como a mangueira é a mesma, ele só virou para a vertical e agora ele calculou a altura máxima. Se o problema tivesse dado a velocidade da mangueira, já ia adiantar, né? Você só faria o terceiro cálculo. Era o bastante para a gente descobrir a altura máxima, a altura que ele atingiu. Tá aí questão 11 de 2022. Vamos para mais uma. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é de 90 graus. Você vai pegar a corda aqui e vai arrastar até 90 graus aqui. Quer ver? Quase cabeça para baixo. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham a massa de 24 quilos. Depois que ficarem mais gordinhos, não pode mais utilizar o balanço. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é 10 e despreza as forças dissipativas. Qual a tensão de ruptura da corda? Qual é a tração da corda? Então a ideia é mais ou menos essa, ó. Ele tem um balanço, ele vai puxar em 90 graus aqui em cima, né, do ponto A, e vai soltar esse balanço. Quando ele passar pelo ponto B, é o ponto que ele faz mais força na corda. É onde que a tração é maior possível. É lá em B.
Então, se tiver que quebrar a corda, vai quebrar lá embaixo, lá no ponto B. Então, eu preciso descobrir qual tração que está sendo feita lá embaixo. É essa tração que eu preciso descobrir. Eu tenho duas cordas, ele falou lá em cima. São dois segmentos ligados lá em cima. O balanço tem duas cordas. Então, são duas trações anulando o peso. Só que lá, ele não está parado. Ele vai passar com velocidade. Então, ali, na verdade, pessoal, a gente vai envolver força centrípeta. Quando ele passa lá embaixo, as cordas têm que arrastar ele para cima, para que ele possa fazer a curva, para que ele possa fazer o movimento. Se a corda quebrar, ele sai pela tangente, ele vai sair reto ali, vai ser jogado lá para frente. Então, a corda tem que fazer força grande, puxar para o centro. Elas têm que funcionar como força centrípeta. E força centrípeta tem a ver com velocidade. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular qual é a velocidade que ele passa lá embaixo no ponto B. Com que velocidade que ele vai passar lá embaixo? Porque lá em cima ele estava parado. Então ele tinha energia potencial gravitacional. Lá embaixo ele tem velocidade. Ele tem energia cinética. A potencial gravitacional virou cinética. Ele vai sair de uma altura que é o próprio raio desse desenho. Porque lembra que ele falou que aproxima isso do movimento circular? Imagina que o balanço fosse fazer uma volta, né? Dar uma volta aqui. É como se fosse um movimento circular. Então, o raio é a própria altura que ele vai ter de corda. Né? R e L é a mesma coisa, comprimento da corda, né? E a altura é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Para o ponto A, você tem energia potencial e no ponto B você tem energia cinética. Então, por isso que eu tirei a cinética do A e a potencial de B. Porque no A eu só tenho potencial, no B eu só tenho cinética. Trocando os valores, potencial gravitacional é mgh. Cinética, mv ao quadrado sobre 2. A massa dos meninos, eu posso cortar. Por enquanto, a massa não vai interferir na velocidade. Podia ser de 24 kg, de 30 kg, de 50 kg, eu ia tirar. A velocidade que ele vai atingir lá embaixo, ela vai ser raiz quadrada, porque é v ao quadrado, né, de 2gh. O g eu até sei que é 10, mas o h eu não sei. O h é o r ou o l é a mesma coisa. Eu vou deixar aqui em função, que depois na frente, se aparecer, de repente vai sumir. Não dá para inventar aqui, porque ele não fala qual que é a altura que ele chegou. Mas eu sei que a velocidade que ele passa lá embaixo é essa velocidade. E essa velocidade é aquela que interfere na força centrípeta. Força centrípeta depende da velocidade e do raio que você está percorrendo aí. E o raio lembra que é a própria altura, é tudo igual. Aí vamos lá para o nosso cálculo da tração. Você tem duas trações puxando para o centro e o peso jogando para fora. A força resultante vai ser para dentro, porque tem que fazer curva. Então a centrípeta é para dentro. A força centrípeta é duas tração menos o peso. Duas tração para cima menos o peso para baixo gera a força para cima. A resultante tem que fazer para cima, tem que ser a centrípeta para cima. Eu quero a tração. O peso é massa vezes gravidade. A força centrípeta, mv ao quadrado sobre raio. A velocidade que tá aqui, ó. Esse V2GH aqui, ó. Raiz de 2GH é o que eu vou colocar na força centrípeta. Então vamos lá. 2T menos mg é igual a m que multiplica raiz de 2GH ao quadrado sobre H. Por que H, professor? Porque o raio é igual à altura. Então, eu já te coloquei H para cortar depois. Tem aluno que vai chegar aqui e vai cortar a massa. Não pode. A massa de um lado não pode cortar com a do outro. Por que não pode agora? Porque lá no T, na tração, não tem massa. Se tivesse massa na tração, aí sim eu podia cortar, simplificar tudo. É como se eu estivesse simplificando, né? Como não tem todos os membros, vai sobrar a massa. Mas eu posso tirar aquela parte da raiz. Eu posso tirar a raiz quadrada lá e ficaria assim, ó. 2T menos mg é igual a 2mgh sobre h. Só que o h com h eu corto. Como eu não posso cortar a massa, eu posso jogar essa massa para o segundo membro. Já tinha duas massas, 2mg. Se eu passar mais um mg, vai ficar com 3mg. 3mg. Eu tenho a massa agora,
que é 24 quilos, que é a massa total dos meninos, e tem a gravidade. Agora eu posso achar a tração. 3 vezes 24 vezes 10 dividido por 2. 3 vezes 24 vezes 10 dividido por 2 vai dar uma tração de 360 newton. Aí, galera, olha o detalhe da questão. Depois de você sofrer bastante com ela, você vem aqui e marca a letra C. Nossa, a tração é de 360 newton. Pronto, acabou, achei. Só que ele deixou bem claro aqui em cima que a tensão da corda ela vai ser 25% superior àquela que você calcular. Então, essa tensão aqui é a que eu calculei. 360, 360 de Newton. Mas a tração que ela suporta é 25% a mais que isso. 25% a mais do que o 360. Mas para sacanagem, ele bota o 360 aqui, ó, como uma das respostas. E aí eu preciso calcular 25% disso e somar. Né? Eu preciso pegar 25% a mais, ou seja, 1,25, né? 100% mais 25%. Então são 125%, que é 1,25, né? Como se fosse multiplicar por 1,25, vezes 360. Aí eu vou ter uma tração total de 450 newton. Essa é a tração que ele vai colocar para a corda. Então está na letra D. Estava tão perto da letra C, mas não era a resposta. Então esse tipo de situação acontece. Né? Você leu, conseguiu entender a questão, mas na hora de terminar esqueceu que ele, por segurança, ele optou por um tipo de corda cuja a tensão, a tração de ruptura é 25% superior à tensão máxima calculada. Então você para conseguir o feito teria que calcular no final 25% a mais. É lógico, você pode fazer a conta do jeito que você acha melhor de porcentagem, né? Ah, 360, 25% é um quarto. Um quarto de 360 é 90. Então ele tem que fazer 360 mais 90. 360 mais 90, 450. Né? Aqui eu fiz direto 1,25. Por que 1,25? Porque 100% seria 360. Aumentei mais 25%. Se é por cento, é por 100. Então, 125%, 125 por 100, que é 1,25. E aí eu tenho essa condição de tração a mais aí, 450 newton. Galera, deu 1h30 já. Vocês estão tranquilos? Continuo. Tem mais umas questões ainda. Eu estou em 2022 ainda, tem mais algumas. Vocês estão, como é que vocês estão aí? Me fala aí alguém, por favor, que aí eu continuo, ou a gente para aqui e uma outra aula a gente faz mais algumas. Acho que tem mais umas 4, 5 questões ainda que eu tinha selecionado para a gente trabalhar. O que vocês me dizem aí? Quem está na aula ainda, por favor, me dá um toque aí para eu saber o que a gente pode fazer aqui. Ô, Robinho, eu acho que eu vou acabar dormindo agora. Aí, se Uhum. quiser continuar na próxima aula, pra mim tá ótimo.